Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na jogada. Torcemos sem parar. Mande sua mensagem para o WhatsApp 99987-4802, 99987-4802. Às 7h12 da noite você ouviu Aerosmith com Jaded. Aerosmith com Jaded, uma boa música para começar esse São Gonçalo Sport Show, que na verdade vai ser colocado no ar no YouTube a partir só do segundo bloco, sem o primeiro bloco de destaques iniciais, porque o Lucas Haddad esqueceu de gravar. Admita sua culpa, Lucas. Admito, esqueci de gravar, fiquei aqui me perguntando por que raios o programa entrou no ar sem o nosso controle. É cada dia uma coisa, né? Cada dia uma novidade, né? Aí eu terminou que eu só fui gravar do meio dos destaques e tal, mas enfim... Entrando no ar. Destaques esses, os quais eu adiantei a Série C do Campeonato Carioca. Entrando no ar a partir agora, então, do segundo bloco. Você, então, alô, YouTube, você que nos ouve, aquele abraço. Então, Lucas Haddad, temos destaques da Série C do Campeonato Estadual e o São Gonçalo Esporte Clube não foi bem, é isso, né? Não foi bem e se complicou na tabela. Vou explicar pra você por quê. A rodada começou ontem. É a antepenúltima rodada de toda a Série C, que é no caso o segundo turno, mas de toda ela. E o que acontece, David? 2 grupos, A e B, 7 clubes em um grupo, 8 no outro. O primeiro de cada um vai jogar a final e o segundo e terceiro de cada vão para um playoff para decidir quem vai ficar com as outras 2 vagas da Série C para a Série B, quem vai subir. O São Gonçalo, antes da rodada, estava em terceiro no grupo B. E aí foi enfrentar o clube que estava abaixo dele, o Duque Caxiense. E o Duque Caxiense venceu o São Gonçalo de virada. 2-1 pro Duque Caxiense. O São Gonçalo saiu na frente, gol do Gustavo Moura, aos 34 do primeiro tempo. Virou o intervalo 1-0 São Gonçalo Esporte Clube, mas o Duque Caxiense conseguiu um empate aos 16 e a virada aos 46. E o que complica tudo, ô David, não é tão somente esse resultado em si. Você tem que olhar agora para o futuro da competição. Por que eu falo isso? Porque o São Gonçalo, ele tem esses últimos 2 jogos, ele tem uma tabela dificílima. Enquanto o Duque Caxiense vai enfrentar, na teoria, a gente sabe que no futebol não existe isso, né? Mas na teoria, vai enfrentar os times mais fracos. Entendeu? Então, o próximo, vamos aqui dizer que os 2 oponentes do Duque Caxiense, os próximos 2 oponentes, é o Nova Cidade e o Futuro Bem Próximo, que são os 2 sacos de pancada, são os 2 clubes que estão levando atraso nessa Série B, tá? E isso aí é praticamente 6 pontos pro Duque Caxiense. Como é que o São Gonçalo vai conseguir de novo essa vaga? Como ele vai conseguir ultrapassar novamente? Bom, diga você, como é que vai conseguir? Olha, não dá mais pra ele alcançar o Campos. Campos que venceu, por sinal, o Itaboraí. Lembra o Itaboraí que fazia a campanha maravilhosa? Claro, o Itaboraí fazia 100% de aproveitamento. Tava com 11 jogos, 11 vitórias. Perdeu pro Campos. Aí o Campos encostou no Itaboraí. Agora até o Itaboraí tá com a vaga ameaçada. Campos que faz o clássico com o Americano, né? Ambos de Campos. Goitacás, Americano, exatamente. Exato. O Campos venceu, 2-1 o Itaboraí, isso lá em Campos. E aí o Itaboraí também vai estar lutando pra se manter em primeiro. Se ele vencesse esse jogo, se o Itaboraí vencesse esse jogo, ele automaticamente iria pra final. E aí já estaria na Série B do Rio de Janeiro. Como não venceu, vai ter que jogar as outras 2 rodadas e manter a liderança. Muito bem. Só tem um clube garantido na série B do Rio de Janeiro ano que vem, que é o Arte Sul, que no grupo A tem 29 pontos, já não pode mais ser alcançado, faltam 2 rodadas. O segundo, que é o Belfor Roxo, e o terceiro, que é a Juventus, ambos têm 20 pontos. Então, em 3 rodadas você não pode tirar 9 pontos. A Arte Sul já é o clube finalista pelo grupo A. No grupo B, nós temos Itaboraí com 33 pontos, Campos com 32, ou seja, pode roubar essa vaga. O Duque Caxiense com 24, aí já é bem abaixo, e o São Gonçalo Esporte Clube com 23. E aí, pra terminar, eu passo aqui os confrontos do São Gonçalo Esporte Clube. Já que eu falei que ele tem uma missão ingrata, ele Mas vai não pegar... é impossível. Não. Ele vai pegar simplesmente, sabe quem, David? Nas últimas 2 rodadas? O Arte Sul? Não, o Arte Sul é do outro grupo. Do outro grupo, pois é. Quem vai pegar? Vai pegar o Campos e o Itaboraí.
os 2 primeiros, que lutam para serem campeões. O Missão Itaboraí indigesta. com 33 pontos, o Campos com 32. São Gonçalo Esporte Clube vai enfrentar esses 2 nas últimas 2 rodadas. Poderia pegar o Itaboraí já classificado, né? Poderia ser melhor, não? Muito melhor, se pega ele já classificado, você falou certo. Só que nem o Itaboraí se ajudou, não venceu. O Campos venceu, o Itaboraí encostou. E aí, os 2 vão estar com a faca nos dentes. Então a sua dúvida procede, porque é provável que então você apostaria que não se classifica, então, o São Gonçalo? Olha, futebol tudo é possível, mas é muito difícil, muito difícil. O Nova Cidade Futuro Bem Próximo, que são os adversários do Duque Caxiense, eles sequer brigam por qualquer coisa. Entendeu? Não brigam por nada mais. Muito bem, então ficaremos na torcida, assim como já ficamos, né? E não deu muito certo, infelizmente, pelo menos dessa vez, pelo Gonçalense e pelo São Gonçalo Futebol Clube. Pois é. Quem sabe o time do Luiz Alberto, né, e do Roberto Brum. O Roberto Brum não jogou esse jogo, tava suspenso. Tava suspenso, né? Quem sabe eles não consigam dar a volta por cima e levar o São Gonçalo Esporte Clube de volta à Série B do estadual. Seria um baita feito. Vencer os 2 líderes, 33 e 32 pontos. Você percebe a diferença do Itaboraí pro Campos. E do Itaboraí Campos pros outros, né? Você percebe a diferença absurda. É uma diferença abissal, né? Os 2 estão isolados, assim, disparados na frente dos outros. Mas futebol é futebol, né, Lucas? Futebol é futebol, não dá pra menosprezar, não só a tabela tá complicada, mas... Claro, não dá pra... Tudo é possível. Não dá pra desprezar não só o potencial do São Gonçalo Esporte Clube, como também a imprevisibilidade do futebol, né? Isso. Então, às 7h18, falemos agora então do Campeonato Brasileiro de Futebol e falemos então do Vasco da Gama, que perdeu mais uma ontem. Então, Salvador Rangel, vamos falar do Vasco. Pois é, Lucas Haddad, 3-0, acertei o placar, Corinthians, a gente até compartilhou ontem na nossa página, né, no Facebook, aliás, curta lá, Antenados na Jogada, né, facebook.com/Antenados na Jogada, mostramos os gols, enfim, gols do Renato Augusto, aliás, o Elias jogou muito, né, deu passe, primeira assistência, depois fez o último gol, do Gil. Jogou muita bola, então, Renato Augusto, aquele gol do Gil de cacada, né, como ele mesmo compartilhou, como a gente mesmo compartilhou lá, enfim. A gente botou a explicação do Gil no Facebook, o que ele diz sobre aquele gol. Eu não vou repetir aqui, né? Mas... pode falar, cagada. Não é uma palavra de baixo calão. Pode falar. Não vou falar. Vai, Lucas, não seja tímido. Então muito bem. E o Elias fez o terceiro. Renato Augusto, no passe do Elias. Gil, num gol meio sem querer, né? Já que o Lucas não quer falar. E o terceiro gol do Elias, num grande lance do Malcom. Até um passe assim, que ele dá de lado, de pé. Uma jogadaça. Um passe que ele dá... Que ele faz um movimento com a parte externa do pé para pegar um efeito que a bola vá para trás. Muito sutil, né? Uma coisa muito sutil. Para trás pro lado, no caso. Quase imperceptível ali. Mas um toque fez a diferença. Quase um corta-luz, né? E aí, e o Vasco, Lucas? O Vasco... Enfim, o Vasco foi pro jogo. O Vasco foi pro Riascos. Foi com o Riascos de titular. O Celso Roth botou 3 volantes, enfim, o Vasco conseguiu o primeiro tempo lá, o empate em 0-0, conseguiu exatamente segurar o Corinthians, o primeiro tempo até mais morno, né, enfim, o Corinthians não teve grandes oportunidades, mas no segundo... No primeiro minuto, o Renato Augusto fez 1-0. E aí o Thales, ele saindo de campo, ele dizia, não entendo por que raios a nossa equipe se desestabiliza quando toma o primeiro gol. Ou seja, não agride, beleza, mas consegue segurar o ímpeto do outro. Mas o Corinthians, Lucas, é um time que se defende muito bem. Não é à toa que é a melhor defesa do Campeonato Tudo bem, Brasileiro. Mas ainda assim, tem que agredir, é o Vasco. Mas ele tentou, o Vasco tentou, chegou várias vezes, só que aquele negócio do último passe, de acertar a última jogada, que é muito difícil pelo posicionamento da defesa do Corinthians. E ser negado que o Tite, primeiro tempo, o Vasco, se o Tite sabe fazer uma coisa bem, é acertar a defesa. O Vasco não deu um chute certo no gol. No primeiro tempo não deu uma finalização certa no gol. Foram só finalizações erradas no primeiro tempo. Foram 5 erradas. Então assim não dá. O fato é o seguinte. O Vasco, ele pode conseguir ter algum equilíbrio, como eu posso dizer. Defensivo pode, já provou isso até no primeiro tempo. Só que ele não pode achar que o jogo acaba quando ele toma um gol. Isso é uma falta de confiança ofensiva muito grande. E esse negócio de você tomar um gol e acabar o jogo, um time que não tem poder de reação, no futebol não é nada. Porque é a coisa mais normal você tomar um gol na frente, entendeu?
Se você sair atrás, é difícil até pro Atlético Mineiro, mas os caras não podem se abater. É difícil pro próprio Corinthians, mas os caras não podem se abater, o Vasco se abate. Entendeu? Assim, parece que o Vasco ele não tem equilíbrio pra conseguir atacar e se defender ao mesmo tempo. Parece que ele tem que trocar uma coisa pela outra. Que futebol é esse? Que o time, os jogadores não conversam pra eles mesmos, como eu posso dizer, acharem rotas, acharem alternativas. Ah, o Celso Roth não é um bom treinador, não é o melhor que seja. Mas com os jogadores também, chega uma hora, gente, que tem que ser por osmose. Olha, eu conheço o John Clay, eu sei como é que ele gosta da coisa. Olha, eu conheço o Cristiano, eu sei exatamente por onde ele sai. E não tem, o Vasco não tem jogada pra sair, saída de bola em diagonal. Sempre é tocando de lado ou rifando a bola. O Corinthians não, o Corinthians a gente via que quando os jogadores do Corinthians ficavam encurralados, tinha ali alguém que aproveitava o espaço, aparecia e um passe em diagonal acontecia. Entendeu? Seja pro lateral, seja pro meia. Aí o lateral tocava pro meio, o meia já automaticamente triangulava com o lateral. Ia subindo, ia ganhando espaço. O Vasco, uma coisa que eu questiono é que isso é o básico do futebol, David. Isso aí está muito acima de ter um treinador bom, de ter um Guardiola ou ter um Celso Roth. Isso aí é uma coisa básica, que em pelada você se acerta um com o outro. Mas eu falo uma coisa. Bruno Henrique, Elias, Renato Augusto e Jadson. É um meio de campo muito bom para os padrões do futebol brasileiro, Lucas. Eu concordo, mas a minha questão não é essa. Dá pra comparar com o Anderson Salles, Guinha Azul, John Clay. Eu não falei de ataque, eu tô falando saída de bola, pelo menos isso. Mas o meio de campo é responsável pela saída de bola, o meio de campo e os laterais. Não, às vezes o zagueiro pode fazer, às vezes o lateral... Acontece zagueiro demais. não vai sair sozinho, não vai driblar todo mundo e fazer o gol lá do outro lado. Mas que tá, quando eu falo... Depende do meia vir buscar a bola do volante. Tudo bem, eu concordo com você, o do volante vinha buscar. Só que aí que tá, você tá falando de... Eu tô em relação não à armação, porque do jeito que você falou, parecia que você tá falando, não, de armação de jogo, não é. Eu só cobro saída de bola. Mas a gente sai com a bola e bate numa barreira lá em frente à área. Ótimo, mas não saiu com a bola? Mas saiu, acho que o Vasco saiu, não, sim. Saiu, Principalmente no segundo tempo, quando tomou aquela paulada de 3-0. Mas ali o Corinthians estava chamando pra contra-atacar, é diferente. E aí tem que fazer a leitura também. O Corinthians não estava fazendo blitz. Ele não estava marcando sob pressão e muito menos o press. Ele chamava o Vasco e ele aproveitava o contra-ataque. É o time do Tite. E jogar com um time que erra muito na saída de bola, como você mesmo falou, como o Vasco, pior ainda, exatamente. E olha que o Corinthians nem faz essa marca. É o jogo que mais encaixa. Você vê quando o Corinthians jogou com o Atlético Mineiro lá, ele tomou um sufoco do cacete. Conseguiu se salvar por sorte, porque o goleiro fez um excelente jogo. Foi melhor em campo. Porque se não fosse por isso, teria até perdido aquele jogo. Mas o jogo... O Walter, o goleiro que jogou ontem, inclusive. Aliás, eu tô te falando, o jogo do Corinthians encaixa perfeitamente com esse jogo do Vasco, que é jogar no erro do adversário. Eles sabem jogar isso, porque o Tite monta perfeitamente bem uma defesa. Não só a defesa, porque a defesa não começa em si no miolo. Não, a defesa é o sistema defensivo. O sistema defensivo, perfeito. E aí é isso que eu questiono no Vasco. Porque ele não agride. O Vasco é capaz de se defender, Só que essa falta de ímpeto... capaz de se defender. Um time que leva 29 gols é disparado o pior ataque do Campeonato Brasileiro. Aí que eu vou dizer, é capaz de se defender. Mas aí ele deixa... Quando abre a porteira, ele deixa os bois passarem. Ele não fecha de novo. O Vasco ele não consegue ser vazado uma vez e ficar impune. Por quê? Porque ele tenta arriscar mais pra tentar empatar o jogo, é básico isso. E aí eu pergunto... Ele tomar um gol com 1 minuto no primeiro do segundo tempo. Cadê? Porque os caras não têm equilíbrio. Aí que tá. Você tem que formar equilíbrio, David. Futebol, tem que saber atacar sem correr risco. Sem abrir... Ou nem correr risco, mas sem abrir a porteira. Tá, ataca, mas se recompõe. Mas na situação do Vasco contra o Corinthians, principalmente nessa maneira que eu falei do Corinthians jogar, não dá, Lucas. Não dá pra atacar de forma equilibrada, não dá. O segundo gol saiu de escanteio. Erra coisa muito básica, muito básica. Pois é, o segundo gol saiu de escanteio. Você via, pra onde o jogador do Vasco cortava, tinha um corintiano. Até que achou lá o Gil, ele chutou lá de parte externa, encobriu o goleiro. De uma forma estranha, né? O próprio goleiro, o Jordi, ficou no meio do caminho. Mas foi um ele gol mesmo muito estranho. No segundo pau, cabeceou. Aí ninguém afasta. E quando afasta pra ele. E você acha que isso é se defender bem? Não é se defender bem. Não é se defender bem. Eu falei do primeiro tempo. Primeiro tempo conseguiu conter o ímpeto. Primeiro tempo o Corinthians não foi perigoso. O Corinthians chegava.
tinha mais solidez, tinha mais, como eu posso dizer... Porque essa é a minha crítica que eu faço ao Tite. O Tite é um treinador que coloca o mesmo ritmo, mesmo padrão de jogo dentro de casa e fora de casa. Ele espera, independentemente de ser o Vasco, independentemente de ser o Barcelona, o Corinthians vai esperar o time adversário atacar e jogar no erro do adversário. Fez o primeiro gol. Aí eu jogou no primeiro tempo, quase não ameaçou o Lucas. O Vasco segurou bem ali. Não, mas se deu bem, eu já boto méritos pro Vasco, não da covardia do Corinthians. Não acho covardia do Corinthians. O Corinthians tem material humano pra pressionar o Vasco e fazer ali pelo menos 1, 2, 3 no primeiro tempo. Aí acontece o que aconteceu com o Flamengo, com o Fluminense, que também foram propor o jogo. O cara sabe com que... É por isso que eu acho o Tite maravilhoso. Eu acho ele um baita técnico. Porque ele sabe muito bem que a única chance do Vasco é isso. É alguém subestimá-lo e falar, não, vamos engolir esse time. E aí tenta engolir, leva a punhalada, como o Vasco costumou fazer. Como fez com o Flamengo e com o Fluminense. Não acho o Tite maravilhoso, exatamente por isso que ele só usa essa maneira de jogar. Não só usa dessa maneira, não. Tanto só usa dessa maneira que usou contra o Atlético Mineiro e quase perdeu. Não deveria ter perdido. Ele não usou contra o Atlético Mineiro, que é muito bom. Não acho. Não foi ele que foi covarde. Tá em casa, tá covarde. Não foi covarde. Contra o Curitiba agora, tomou um empate no finalzinho bem feito, tomou um empate, enfim. O empate saiu no finalzinho ali, foi um detalhe. Porque poderia ter feito... Foi uma falha de marcação, poderia ter tentado fazer 2-3-0, não fez. Ué, ficou não tentou? Na conta. Não, tentou, ficou na conta do Chá, segurando o jogo, controlando o jogo. Ainda é controle de jogo, 1-0 não é controle de jogo. Mas isso também... é o Tite. Esse é o Tite. Não é o Tite, Esse é o Tite. Não é só o você Tite. vê a quantidade de gols que o Corinthians fez no Campeonato Brasileiro. Mas aí que tá, a questão é a seguinte... O Corinthians fez 20 gols no Campeonato Brasileiro, vou te dar uma noção. O Flamengo fez 19. Sim. O Flamengo fez 14, perdão. Pois 14, tá vendo? 6 gols a menos, sendo que o Flamengo é o 11º colocado, o Corinthians é o 2º. 6 gols a menos é coisa pra caramba. O Fluminense fez 1 gol a menos, o Fluminense é o 7º. Pois é. Não é equilibrado, é equilibrado. Não acho. Isso pra mim é equilíbrio. Uma defesa excepcional, 11 gols sofridos apenas. 19 feitos, 9 gols sofridos, 9 gols sofridos. 9 contra 19. Contra 20 feitos, 9 sofridos. Pô, é muito equilíbrio. Muito equilíbrio, O Atlético fez quantos gols? 30 e quantos? 32. 12 a mais. Muita coisa. Mas aí a defesa do Atlético? Sofreu 14. Pois é. É um equilíbrio também, só que aí é um equilíbrio mais propondo o jogo. Existem várias formas de equilíbrio, tu não pode querer... A questão é a seguinte... Não gosto dessa forma do Tite jogar, já falava isso em outras vezes. Não gosto. Eu acho equilibradíssimo. Acho uma forma covarde, defensiva, pouco satisfeita, que não agrada até o próprio público. Quantos ataques são melhores que o Corinthians? Quantos ataques são melhores que o Corinthians aí? Tem como ver isso aí? Atlético Mineiro 1, Palmeiras 2, Sport 3, São Paulo 4. E aí? Isso, Corinthians é o 5º melhor ataque. Pô, excelente! A melhor defesa com o 5º melhor ataque. Grêmio 5º. O Grêmio tem o mesmo número de gols do Corinthians. 6, pois é, 6. 5º. É. São dois... Pô, 5º melhor ataque, junto com o Grêmio, né? Com a melhor defesa, tá excelente. Isso é um equilíbrio monstruoso. Não acho, não concordo. Não, os números estão dizendo. Tanto não concordo que, enfim, mas os números tomou mostram. Tomou o empate, foi castigado e foi beneficiado em casa quando merecia perder pro Atlético Mineiro, não perdeu. Não, tudo bem. Aí passou susto, passou. Enfim, mas Lucas, a gente tá falando do Corinthians, a gente tem que falar do Vasco. Vamos falar do Vasco aqui, porque a situação do Vasco é tenebrosa. E Lucas Haddad, o Vasco, se você quer saber, tem o pior saldo de gols entre os 100 clubes que disputam todas as séries do Campeonato Brasileiro. A, B, C e D. O Vasco tem o pior saldo de gols. O Vasco tem menos 21 de saldo. Menos 21 de saldo. Nossa senhora. O Guaratinguetá é o 2º com menos 13. Olha a diferença, de menos 21 para menos 13. Então quer dizer que o Vasco tá disparado. Não é o pior, mas como é disparado. Disparado. Menos 21. Guaratinguetá tem menos 13. O Joinville da Série A, que é o Lanterna, tem menos 12. O Icasa na Série C tem menos 12. E o Mojimirim na Série B tem menos 11. E o Guaratinguetá também, como eu falei, na Série C, que é o vice-líder aí dessa infeliz classificação, né, de pior saldo de gols. Lucas, só pra você ter uma noção, o Vasco, ele fez apenas 8 gols em 16 jogos, média de meio gol por jogo. Ou seja, 1 a cada 2. Exatamente. A cada 2 jogos você faz um gol. E sofreu 29 gols. É disparada a pior defesa do Campeonato Brasileiro. Pior tudo. Não é o pior ataque. O Joinville é o pior ataque com 7 gols marcados. Ah, claro. O Joinville é o pior ataque. Não, também já é demais. Tinha que ter alguém, né, pra salvar alguma coisa. Mas um golzinho a menos. Pois golzinho a menos. Mas, em compensação, o Vasco sofreu 10 gols a mais que o Joinville. 10 gols, 29 gols. É um absurdo. Não, é uma coisa... Isso aí é um desrespeito ao que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Tudo que ele foi
que eu falo foi porque não tá sendo, pro futebol brasileiro, tá? Do que ele revelou de jogador, do que ele cedeu de estrutura, inclusive vai ceder também agora pras Olimpíadas, pro Pan-Americano ajudou. Olha, isso aí serve pra quê, David? Isso aí tudo? Pra mostrar que futebol não é feito mais da maneira antiga. Que, porque o outro lá era banana e etc. Mas o outro lá era sabotado por um bando de conselheiro que estava amando do seu Eurico Miranda. É isso. Às vezes eu me pergunto, será que o Eurico é vascaíno mesmo? Será que aquilo ali não é só um trampolim que ele fez a vida? Ah, não, vou fazer minha imagem e meu dinheiro com isso? Tem teorias da conspiração que falam que ele é Flamengo, né? Que ele tá lá pra ferrar eu não acharia absurdo, não. Não, não sei isso aí. Eu não acharia absurdo. É absurdo, Lucas. O cara eu não tem essa nada. rixa com o Flamengo e... Não, que falam que ele tem título, falam que ele tem título de sócio proprietário do Flamengo. Eu não duvido de nada. Não, eu não duvido, mas eu acho absurdo. Se isso fosse verdade, se isso for verdade, é um tremendo absurdo, Lucas. O presidente do Vasco, que já foi dirigente do Vasco há trocentos anos. Como é que não é absurdo? Que fala do Flamengo, que jogo contra o Flamengo, campeonato à parte. Que fala que ganhou do Flamengo, aí o respeito voltou. Pelo amor de Deus. Ô, David, quer ver outra coisa aqui, só pra terminar Vasco e Corinthians, que a gente tem que ir pro intervalo? Sabe quantos impedimentos tiveram no jogo? Pode falar, não 9, sei. Todos do Vasco. Você vem me dizer que isso aí não é culpa também, além da desorganização do Vasco? De um bom trabalho técnico, tático, defensivo do Corinthians? Não, mas sem dúvida. Isso é, se o Tite tem alguma qualidade, é montar sistema defensivo. É isso. Sem dúvida. Aí vamos lá. Outros dados importantes. Sistema defensivo, faltas. O Vasco fez 15, o Corinthians fez 7. Aí vem o dado alarmante aqui. Olha só o que é o Vasco hoje sem ter nenhuma organização. Lançamentos errados. 31. Ou o famoso chutão, né, que chamam. 31 do Vasco. 16 do Corinthians. Bola pro mato. Dobro. É o dobro. Cruzamentos errados do Vasco. Famoso chuveiro. 19. Não tem mais futebol. É só bicuda pra frente e salve quem puder. É o famoso Bumba Meu Boi. Como é que vai ganhar alguma coisa assim? Mas vamos ser sinceros aqui. O time do Vasco que foi a campo ontem, Jordi no gol, Jean Patrick lateral direito, zaga formada por Luan e Rodrigo, Cristiano lateral esquerdo. Meio Anderson Salles, Guem Azul, Serginho e John Clay. E no ataque Riascos e Herrera. Quem entrou no lugar deles? Saiu Herrera, entrou Emanuel Bencuti. Saiu Riascos e entrou o Thales. Saiu Serginho, entrou o Andrezinho. Lucas, não é um time tão horroroso assim. Não é, mas em termos de peças, não é tão horroroso assim. Agora a pergunta que eu faço, por que esses caras, que alguns aí são muito inteligentes, eu falo inteligente de entender o jogo, por que eles não conversam entre si? Às vezes eu pergunto isso, vai tudo nas costas de treinador. Porque o Celso Rotti, isso aquilo, Celso Rotti é tranqueiro, Celso Rotti mimimi, tititi. Os caras não podem conversar? Entendeu? Determinar, olha, quando pegar a bola aqui pra sair pro jogo, vão fechar 2 comigo, fazer um triângulo. O lateral e um volante, ou um meia. Entendeu? Não pode, não existe conversa. Os caras do Vasco não conversam entre si. Porque é isso que parece. Parece que juntou um bando de peladeiro. Vamos jogar aqui pela primeira vez. Tá aqui a camisa, vai aí, vamos entrar. Aí entraram. Pegar um bando de galera assim, de um bando de gente aqui, assim. Aí, junta aí, galera, vamos jogar uma pelada aqui? Parece que é isso. Porque parece que os caras não conversam no dia a dia. É o mínimo, parece que não tem. Aí pega um assim, você joga um, faça aqui a direita, aqui a lateral direita aqui, você faz faça a zaga. Exatamente isso. Deixa que eu faço o meio então. Não gosto de jogar aqui. Não, deixa que eu jogo no ataque. É brincadeira, né, Lucas? Não dá não, né? Isso é total fanfarra, total... Não dá nem pra... Não vou falar o quê? Bom, mas agora eu espero, tentando fazer uma previsão otimista aqui pro futuro do Vasco, no campeonato que não tem nada, né, de otimista, não tem nada de positivo, né? Enfim, pelo menos o presente não tem, né? O Vasco tem 12 pontos em 16 jogos, 25% de aproveitamento. Sim. O próximo jogo, Lucas, é contra o Joinville no Maracanã. É essa a estratégia do Vasco, viu que o São Januário não estava dando certo, de jogar no Maracanã, aí sim pode receber um grande público, enfim, a torcida do Vasco, pressão... como na Série B, comprava o barulho, enchia o estádio, pode fazer isso aí, deve, né, Lucas? Concordo. Deve comprar esse barulho. E tem aí pelo menos hoje é dia... Tem pelo menos uns 10 dias pra trabalhar. Tem 10 dias pra trabalhar. Né? 10, agora são 10. Exato. 10 dias pra trabalhar é bastante coisa, Lucas. Muito. Quase 2 semanas pra trabalhar, uma semana e meia. Não, o jogo do Joinville é final.
Final. E é um jogo que não pode passar, né, Lucas? Não pode passar desapercebido, não pode passar sem 3 pontos. Não pode. Senão, ó, eu vou determinar aqui. Se o Vasco não sair com 3 pontos, qualquer coisa abaixo de 3 pontos tá rebaixado. Ah, mas tá muito cedo, não importa. Isso aí envolve não só a questão de ponto, como a moral do time. É, porque o Joinville, né, que é o abaixo dele. Se o Vasco, no caso, perde esse jogo, o Joinville... Aliás, o Vasco já pode ser ultrapassado nessa rodada, né? O Joinville tem 9 pontos, o Vasco tem 12. O Joinville pega o Avaí. Exatamente, o Vasco já pode ser ultrapassado nessa rodada porque tem saldo de gols infinitamente inferior ao do Joinville. Então, se o Joinville ganhar, ele passa. E se o não ganhar, mesmo que não ganhe, ele pode ultrapassar o Vasco já no próximo confronto direto. Porque você fala, né, Lucas, o Vasco assumindo a lanterna do campeonato seria triste, né? Não, seria triste moralmente. Eu falo de moral. Eu já vejo que os caras não conversam entre si. Os caras se abatem. Como eu uso o exemplo do Flamengo ano passado. Falou. Ano passado o Flamengo assumiu a lanterna, ficou na lanterna até antes da Copa do Mundo, mas era a 9ª rodada. 9ª rodada é uma coisa, mas 15ª, 16ª? Aí o turno já tá acabando. 3 jogos pra acabar o turno. É meio do campeonato. Isso. Pois é, Lucas, é nesse clima de tensão e tristeza que a gente vai chamar o intervalo. Eu tenho que mandar um abraço, David. Manda um abraço. Pro então. Luiz Goulart, que tá ouvindo a gente. Aí, Luiz! Tricolor, Luiz Goulart. Tricolor, Luiz Goulart. Tá feliz aí com o Fluminense que perdeu no domingo, mas enfim, tá brigando nas cabeças. É o melhor do Rio, né? Isso. 7º colocado aí a 1 ponto do G4. Então, Salvador Rangel, chegou a hora de mais um intervalo e lembramos a todos que estamos no São Gonçalo Sport Show, o programa da equipe Os Antenados na Jogada, e nós torcemos sem parar. Então vamos para um rapidíssimo intervalo e voltamos já para falar de Fluminense, Flamengo, Botafogo e muito mais. Então valeu, 1, 2, 3... Vai, Salvador, já foi. Vai! Antenados na Jogada. Você está ouvindo São Gonçalo Sport Show com a equipe Os Antenados na Jogada. E para anunciar com a gente, basta ligar 99831 9076. 99831 9076. Venha fazer parte do time. Nunca se esqueça, de segunda a sexta, torcemos sem parar. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Mande sua mensagem para o WhatsApp 99987-4802. 99987-4802. Então, às 7h41, voltamos com o São Gonçalo Sport Show para falar do Fluminense, Salvador Rangel, o tricolor das Laranjeiras. Fluminense! Clube que orgulho, Brasil retumbante de glórias e vitórias. Lucas Haddad, Ronaldinho Gaúcho pode estrear pelo Fluminense. Já está praticamente certo, né? Que ele foi praticamente certo que ele já foi relacionado, não, já está certo que ele foi relacionado e praticamente certo que ele pode estrear como titular até nesse jogo de sábado contra o Grêmio. Aliás, uma notícia que é fresca, né? Uma notícia que saiu há pouco tempo e que pode motivar os tricolores a comprarem ainda mais ingressos, né, Lucas? E outra informação, o Wellington Paulista também está regularizado e pode também estar disponível para jogar no sábado contra o Grêmio. Bom, ô David, eu vou cravar. Ele vai estrear. Como titular? Não vou dizer, ele vai estrear, só digo isso, ele vai estrear. Seja como... É, porque não tem nada a ver ele ser relacionado também não estrear, né, Lucas? É, exatamente, ele vai estrear, isso é fato. Fato não, vai se consumar, né? Também não posso adiantar. Exatamente, né? Vai que daqui pra lá ele se contunde. Isso é fato, né? Fato é uma coisa que nem já aconteceu, né? Enfim. Mas vamos lá, se tudo ocorrendo normalmente, ele vai estrear contra o Grêmio. Se nada acontecer de fora de série. E David, sabe quem tá muito, como eu posso dizer... chateado com a situação financeira, que não quer mais nem ver cara de futebol em 2016? Eu já imagino. É a Viton 44, o presidente, o grupo que patrocina Flamengo, Fluminense, Vasco, O que acontece? E diversos outros clubes, né? O dono, Neville Proa, né? Ele dizendo que a situação do país tá uma droga. Ele tá aqui sendo taxativo, ele dizendo, ó, a finalidade desse patrocínio é única e exclusivamente para aumentar nossas vendas. É óbvio, todo mundo sabe disso. Nossas vendas só funcionam quando o povo tem dinheiro. A situação nacional está uma droga.
Não é para mim não, mas para o Brasil inteiro. Em todos os setores. Está tudo um absurdo. Estamos aguardando dias melhores, mas na minha cabeça hoje nem pensaram no que vem. Ele falar que a situação do povo brasileiro tá ruim, isso é fato, mas daí falar que isso atrapalha o fato dele de consumirem um produto dele, que na verdade é uma bebida, e não é cara, é uma bebida até popular, aí eu já não sei não, né, Popular Lucas? como futebol? Como E futebol. os clubes os quais ele patrocina? Uma bebida, aliás, as bebidas, né, porque tem várias, né? Tem, pois Isso é. aí varia de, sei lá, começa 1,50, E 3, essa frustração 5, dele, 4. sabe ao que se dá, ô David? Não é caro, né? Pra Sabe você, qual a né? frustração dele? Pode É falar. que o Fluminense, ele criticou a falta de divulgação do Fluminense quanto à estreia do Ronaldinho Gaúcho. E aí, amigo? Pois é, talvez Vem um cara desse patamar, já começa a pressão de patrocinador. Tem que jogar, tem que entrar. Não, Lucas, o que eu tava pensando aqui, eu até vou meio que na opinião desse cara aí. Ele falou uma coisa sincera, assim, uma coisa Neville certa. Proa. Como é que é? Neville Proa. Neville Proa. É. O Neville Proa falou uma coisa que eu tava pensando. O Ronaldinho vai estrear, assim, tipo, o acontecimento que é o Ronaldinho estrear pelo Fluminense. O Ronaldinho, né, foi contratado muito mais, ainda mais hoje, né, muito mais como jogador pro marketing do que até pela parte técnica, né? Você concorda com isso? Então, a estreia dele no Maracanã, principalmente, deveria ser acontecimento, né? Como tentou fazer a diretoria do Flamengo com o Guerreiro pro jogo com o Figueirense, que acabou não rolando a estreia do Guerreiro. Enfim, foi acontecer depois contra o Grêmio. Mas a estreia do Ronaldinho deveria ser no Maracanã mesmo, lotado, anunciando, o Ronaldinho vai estrear daqui a 15 dias. E não é, né? O Ronaldinho vai a campo, assim, ficamos sabendo hoje que ele foi relacionado, que ele pode ser titular. Enfim, uma coisa meio nas coxas. E assim, aí ele né? diz que isso prejudica ele, né? E aí ele termina dizendo, infelizmente o pessoal não entende isso, tudo que você explicou. O pessoal não entende, estão ganhando o dinheiro que pagamos e o resto que se dane. Ele dizendo. Mas eu acho ele que ele tá meio pilhado. Eu acho que ele entrou meio que numa onda de Fluminense, Unimed, que, enfim, era o patrocinador antigo, que tinha muita Isso. influência no clube. Porque normalmente não é comum, né, Lucas? Um patrocinador entrar nesses méritos, assim, tão particulares do clube, né? Não é Sim. normal isso, né? Não, olha, o fato é o seguinte. Futebol, quem manda é quem tem cascalho. Vale lembrar que A gente tem que nunca pode esquecer disso. Vale lembrar que a Viton 44 é a patrocinadora master do Fluminense. Isso Isso. faz diferença também, né? Faz, muita. E isso vai influenciar muito nessa parceria, sabe por quê, David? Porque o Fluminense negociou com a Viton 44 por 2 anos. Falou assim, não, o primeiro ano a gente faz um preço promocional. No segundo é o preço que a gente acha justo pela camisa. Pra chegar o presidente e falar, sabe de uma coisa? 2016 eu não vou com ninguém. Já tá quebrando uma palavra, ou então um contrato. E se isso tiver em contrato... Um acordo de cavalheiros, né? Como tá bem popularizado. Eu acho que bem isso na deve moda. ter em contrato. Mas o Peter Simmons explicava isso, que na Viton 44, quando ele surgiu essa parceria com eles, ele falou, olha, no primeiro ano eu faço um preço promocional. No segundo eu quero o preço inteiro. Eu quero o preço do que vale a nossa camisa mesmo. Eu quero esse primeiro ano só mesmo para fazer essa transição pós patrocinador antigo e tal. O discurso do presidente Neville Proa é outra coisa. O Fluminense tem que se acertar financeiramente, tem que ver qual vai ser, porque não tá batendo, entendeu? Sobre Fluminense e Grêmio, 11 mil bilhetes já foram comercializados. 11 mil bilhetes, ingressos. O que é muito pouco ainda, né? Vamos Muito dizer. pouco, porque mas- aquilo que eu falava, estreia do Ronaldinho. Se há 2 semanas atrás falasse estreia do Ronaldinho, Fluminense e Grêmio no Maracanã. A estreia do Ronaldinho já teria 3 vezes isso, ou mais. Se bobear, sim. Com certeza, né, Lucas? Já teria. Você tá certo. E aí os valores são aqueles valores de sempre, né? R$60 inteira, R$30 meia para os níveis sul e norte. E aí, isso tanto em cima quanto embaixo. Norte é o mesmo preço da Sul? Isso, Porque mesmo no caso preço. do Flamengo, não. No Flamengo, o Flamengo cobra... A torcida fica no lado norte, né? A torcida Sim. do Flamengo. Aí a torcida Não, aqui é o mesmo adversária fica na sul, aí a torcida... A diretoria do Flamengo decidiu botar R$10 mais caro, porque é uma prática, aliás, uma prática até absurda, né? O quanto eles fazem, o quanto se faz isso no futebol brasileiro hoje em dia. Por exemplo, o Flamengo foi jogar contra o Goiás lá no Serra Dourada. Do lado da arquibancada do Goiás era, sei lá, R$30. Do lado da torcida do Flamengo era 100. Era uma facada. Era a alma do cara, era o olho. Exatamente, era 3 vezes o preço. Um absurdo, né? Um absurdo completo. Deveria ser... A CBF, cadê a CBF pra regulamentar isso aí? Pra regularizar isso aí? Pois é. Então, assim, continuando aqui, nível
Leste inferior 80 e 40 meia. Maracanã mais 155, 100 meia. Ou seja, 155 a meia entrada é 100. Tá errado isso aí, não tá? Não, é porque tem comida, bebida. Aí o Maracanã mais, como tem comida e bebida, eles já descontam. Uma coisa, é como se eles cobrassem a comida à Mas parte. aí que tá, meu querido. Define, é open bar ou então buffet ou não é? Ah, então a meia tem que ser meia e a inteira tem que ser inteira. Não tem negócio de cobrar separado, é a meia mais o buffet, não. É, porque nessa meia já tá incluída a taxa do buffet, que é como se fosse fixo, um valor fixo, entendeu? Então, seja pra criança, o valor ou seja fixo pra tá na idoso. inteira? Oi? O valor fixo já tá na inteira? O valor fixo tá na inteira. Então a meia também tinha que estar, acabou. É polêmico isso, né? Eu também não concordo, não. Mas enfim, eu tô explicando como é que funciona. Eu entendi, é bom explicar mesmo pro cara que chegar lá e não se surpreender. Que ainda vai comprar o ingresso, né? Eu quero Maracanã mais 150. Não, mas eu sou estudante. Aí, não, é 100. Que meia é essa, não, né? Que meia é essa? Eu sou estudante de matemática, isso tá errado. Nem precisa, né? Nem precisa É chegar verdade, eu consegui até fazer a conta aqui sem o nada. Lucas Haddad conseguiu fazer a conta, então o negócio tá bom. Tô brincando, tá, Lucas? É porque vocês vezes se enrola de fazer umas contas ruim, aqui. Exato. Pois é, então, tem mais alguma coisa do Fluminense aí? Não, mas tem polêmica aqui, David, que surgiu agora sobre futebol. Pode botar isso aqui pra jogo? Polêmica você deve botar sempre pra jogo. Então vamos lá. Especulou-se Ronaldo Fenômeno na CBF como presidente. Meu Deus do céu. Aí Romário já entrou com as aspas dele. Condição nenhuma. É o baixinho. Já disse que o cara não tem condição nenhuma. Que ele não tem condição de assumir a presidência. Não tem. Entendeu? O baixinho já botou aqui... Com todo respeito à história do Ronaldo como jogador, Também né, acho. Lucas? Mas o cara que chega na televisão aberta e comenta... Eu já comentei isso com você, inclusive, né? Já falei isso aqui, inclusive. O cara que chega... E aí, Ronaldo? O que o Brasil precisa pra melhorar aí pro segundo tempo? Ah, a bola precisa entrar. Tem que entrar a bola. O cara que fala isso, né? É genial. Genial, não. Porque realmente, não. A bola tem que sair. Segundo o Romário, Ronaldo não. Longe disso. Ele não faz parte da sacanagem de futebol, infelizmente. Na Copa escolheu o lado errado. No final meteu o pé e entende que esses caras não são o que ele pensava que eram. Mas o para Romário falou que ele faz parte da sacanagem? Não, ele não faz parte da sacanagem de futebol. Mas infelizmente na Copa escolheu o lado errado, né? Ah, tá. Aí no final meteu o pé e entende que esses caras não são o que eles pensavam que eram. Olha, o Ronaldo, não sei se pra quem sabe, o Ronaldo ele tem sociedade, tem empresas com o Abramovich do Chelsea. Se ele não faz parte da sacanagem, pelo menos ele pode ser amigo dela. Se ele não for. Então não é tão assim, não. E também, vou aqui ser sincero, o Romário também eu sei que tem muita gente que é leitora do Romário. O Romário ele tem muita causa que é justa, que ele defende, que ele bate pesado, bate forte, tem que bater. Mas o Romário tem lá amigos não muito confiáveis. Eurico Miranda é um deles, né? E outros lá no Maranhão, por exemplo, uma certa família, eles se dão bem. Ai, meu Deus do céu. Então assim, né? A família do Maranhão pensa só em uma, né? Quer um exemplo, David? Começa com o presidente da CBF no Nordeste, Fernando Sarney, é amigo do Romário. Essa família... Não dá pra se desconfiar de algo? Então o Romário também, ele não anda pelo fato de ser amigo, não, mas pelo fato, por exemplo, do Romário defender o Eurico Miranda já é uma coisa bem contraditória, né? Isso, em relação ao que ele prega, o que ele defende, perfeito, né? A moralidade e tal. Onde é que o Eurico Miranda prega alguma moralidade ou dá exemplo de alguma moralidade, né? Não, mas o Eurico é o último romântico, segundo ele mesmo diz. Cara que falava que já chegou a público pra falar que não roubava do governo quando ele era deputado, roubava só do Vasco. Imagina isso, Lucas. O cara fala, não rouba do governo não, só rouba do Vasco. Tio David, isso lembra, sabe o quê? Uma vez o caso de um síndico que era até uma pessoa bem abastada e tal, bem com bastante dinheiro, etc. Só que passou por uma crise financeira, ele era síndico do prédio, era até um juiz de vara de direito. E aí, amigo, o prédio começou a ficar em frangalhos, formou uma reunião e começaram a perguntar, mas vem cá, por que o prédio tá sem manutenção? Cadê a manutenção do prédio? Cadê o pagamento dos funcionários? Aí o síndico convoca uma assembleia no prédio e só diz lá, olha gente, é o seguinte, tava eu precisando de dinheiro. Tive que usar dinheiro do prédio. Vocês queriam o quê? Que eu roubasse? Então é a mesma coisa. Não. O que ele fez então? Ele usou o dinheiro do prédio era dele? Então pronto. É aquele negócio, né, Lucas? Como ditado... se o Vasco fosse do Eurico. É aquele ditado muito esquisito, né? O que é de muita gente não é de ninguém, né? Então eu posso pegar... Exatamente. Então, e aí?
Pois é, e aí... Usa-se isso até com mulher, né? Falar quando é de muita gente não é de ninguém, né? Usa-se. Então, assim, eu vou falar uma coisa pra você, David. O buraco é mais embaixo e não dá pra gente ficar discutindo essas coisas por enquanto de superfície. Tem coisas aqui que a gente não tem tempo de aprofundar, gente. Então, muito bem. Então tá na hora, às 7h53, de falar do Flamengo, Clube de Regatas do Flamengo, Salvador Rangel. Flamengo! Eu teria um desgosto profundo se faltasse um Flamengo no mundo. Eu pensei que o Lucas fosse fazer de novo a musiquinha paródia do Guerreiro. Não, eu não faço todo dia, porque já tá, não pode Enjoa, encaixar, né? Enjoa, né? É, exatamente. Lucas Haddad, quantos ingressos tem vendidos aí pra Fluminense e Grêmio? 11 mil. Joga no sábado, né? Isso. Sabe quanto tem já pra Flamengo e Santos, Lucas? 1 milhão? Não, porque o Maracanã não comporta, Pois né? mas se comportasse teria. Quem sabe, né? 39 mil, Lucas. Excelente. 39 mil ingressos quase vendidos. 4 vezes mais. E 2 setores já esgotados, o Norte e o Sul também. Quais são os preços dos ingressos? Tem aí? Preço dos ingressos, leste, oeste, R$100 a inteira e 50 a meia. Sócio torcedor paga 50 a inteira e 25 a meia. E o sócio torcedor tradição paga 75 a inteira e 37,50 a meia. Olha as contas quebradas então aí. tá mais caro do que o do Fluminense, né? Maracanã mais esgotado, também, né? Assim como o Norte e Sul. E o Norte e Sul, como eu falei, o preço da Norte era 60, né? 60, tá o mesmo preço. 60, exato. 60 com 30 a meia, sendo que o sócio torcedor paga 30. E a Sul, que é onde fica a torcida adversária, também, né? Naquela frechinha ali, naquele cantinho ali, 70, R$10 mais caro. 70 inteira e 35 a meia, naturalmente. Sócio torcedor pagaria 35, só que já esgotou, Lucas. Ótimo, tem que aproveitar isso, o embalo mesmo, esgotar. E o fato é que o Flamengo tá fazendo a função dele, a torcida, tá abraçando o time. Agora tem que ir pro estádio pra cantar, gente, não é pra ficar sentada, viu? Isso é verdade. Tem que ir pra abraçar, não é pra ficar vaiando, não é pra ficar... Tem que ir pra inflamar. Tem que não é só estar presente, tem que se fazer presente, né, Lucas? Perfeito. Não é só aparecer ali na foto, não. Ou como diz o próprio Mauro César, acho muito engraçado que ele fala, torcedor de telão, de selfie, lá que fica com a selfie, ou no telão, aqui esquema, eles ficam acenando. Flamengo perdendo de 3-0 pro Corinthians, os caras lá acenando. Tô no telão. Acenando pro telão, tá 3-0. 3-0 pro... Tem que mandar dedo, tem que xingar, não tem que ficar fazendo a cena... Tem que ficar acenando. Encenação, tem que ficar né? com raiva. Coisa, com certeza. Entendeu? Não, tem que mostrar pelo menos uma cara, assim, uma indignação. Meu time perdeu de 3-0 em casa. Então, assim, mostrou o telão, tá 3-0 contra, bota lá, mercenário, berra mercenário, vai pro, entendeu? Chega. É, exatamente, já dando de beijinho, tchauzinho, pelo amor de Deus. Não. Time perdendo, não. Isso aí não é o que a gente quer. Não é pra ir pra violência. Não, claro que não. Mas é pra se indignar. Mas tem que ser condizente com o que você tá indo lá, né? Você não tá indo lá passear, quer dizer, é um passeio, enfim, é uma diversão, sim. Não, mas é um passeio diferente. É uma paixão, futebol é uma paixão. Que pode ser estragado. Com certeza. Quando estragam, você tem que ficar com raiva. E não seja cliente, não seja, eu quero ir só pra consumir, não sei o que e tal, eu quero o resultado da vitória. Seja torcedor. Torcedor é movido a paixão, né, Lucas? E chuta paixão, o balde, isso. Exatamente, é pro bom e pro ruim, tem que estar sofrendo, chorando, rindo e gargalhando. É só isso. É extremos, 880. Então, às 7h57 continuamos falando do Flamengo, Lucas Haddad, e falando de política, Lucas. Falando de política, dessa vez não da política de eleições presidenciais do Flamengo, não. Vamos falar de presidência da FIFA. Lucas, sabe quem apoiou o Zico para se candidatar a presidente da FIFA, Lucas? Diga lá. Vai dizer, pode dizer. Chama o Malagueta aí. Puxa vida. Marco Polo Del Nero. Zico, dispensa, Zico. Você nem pede esse apoio não, filho. Galinho, dá tchau. Esse apoio tu não quer. Matéria do Globoesporte.com, Zico visita Del Nero e recebe apoio da CBF para buscar candidatura à FIFA. Lucas Haddad, Galinho saiu confiante de encontro na sede da entidade, recebeu promessa de voto e agora precisa de mais 4 federações para oficializar a campanha presidencial. Não, é importante que ele tenha o apoio da CBF, é o mínimo, né, Lucas? Isso. Mas agora... E é importante que ele possa viajar. Mas agora Mas sair na foto com o Del Nero é um queima-filme, Lucas, pelo amor de Deus. Hoje a gente tá falando abertamente, né, Lucas? A gente tá nem aí, né? Tem que falar. Alguém aqui vai me proibir? Alguém aqui vai me botar uma mordaça? Que venha. Proibir falar que não é queima-filme sair na foto com o Del Nero. O cara não pode nem viajar, porque tá com medo de FBI, e aí?
Eu quero um apoio desse cara? Quem quer? Pois é, pelo menos o apoio da instituição CBF, obrigado. Mas aparecer na foto, tem o apoio do Del Nero. Isso aí, meu Deus do céu, o negócio é triste. E Lucas, fechando o Flamengo, vida nova, Arthur Maia diz até logo. O Flamengo explicou a sua saída, ele falou, preciso jogar. Não vinha jogando, preciso jogar. E ele vai faturar alguns ienes lá no Japão, Lucas. Foi o que eu falei, bom pra todo mundo. Que ele não joga no Flamengo, ele quer jogar. O Flamengo vai ganhar um cascalho, ele também vai ganhar cascalho. Se não ganhar também, o Flamengo já repôs. E empresário vai, empresário gosta, viaja, enfim. Tudo comentado ontem. É isso mesmo. Então, às 7h59, um minutinho para as 8 da noite, vamos para o intervalo, Salvador. Espera um pouquinho, Salvador, porque estamos no São Gonçalo Sport Show, o programa da equipe Os Antenados da Jogada, e nós torcemos sem parar. Vai sem lá, musiquinha. Salvador. Sem musiquinha, no final só. Vai lá, música. Salvador. E aí, você que é empresário e quer dar aquela guinada no seu comércio ou negócio, venha ser parceiro da equipe que é a nova sensação do rádio esportivo brasileiro. E é claro que eu tô falando dos Antenados na Jogada, com o programa São Gonçalo Sport Show. Ligue agora mesmo para 21998319076. 21998319076. Vamos crescer juntos, valeu? Aquele abraço! Foi bem cedo na vida que eu procurei encontrar novos mundos pro mundo melhor. Com você fique certo que jamais falhei e ganhei muita força pra explodir aí. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Mande sua mensagem para o WhatsApp 99987-4802, 99987-4802. Às 8h01 da noite voltamos com o São Gonçalo Sport Show e você ouviu o Grupo Bom Gosto com a música de Arlindo Cruz, que é a amizade. Muito bom, né? A amizade é coisa boa demais, a melhor coisa da vida. Então, Salvador Rangel, hora dos destaques finais. E vamos começar, é claro, com o Lucas Haddad. Vamos lá, gente, ó. Aí sim, a música, o BG. Botafogo a gente fala amanhã. Botafogo joga sábado contra o Luverdense, né? Jogo às 4h30 lá no Newton Santos. Meu destaque final, David, vai para a encarada de Beth Correia em Ronda House, lá no UFC, que acontece também neste sábado, o UFC Rio, perfeito? Exatamente, nesse sábado, o UFC 190. E eu mostrei aqui para Salvador Rangel a encarada de Beth Correia, ela chamando Ronda House pro pau, entendeu? No caso, no bom sentido, né? Pra porrada. Claro, né, Lucas? Eu pego... O Lucas sempre fica meio pornográfico nessa hora de falou de luta, ele pensa em sacanagem. Não tem nada a ver, não. Ela abriu o aspas e disse, vem para o pau, vai ser nocauteada. E aí eu perguntei, Salvador me falou. Salvador aqui, rapaz, imagina essa mulher te esperando em casa às 3 da manhã. Não é isso, Salvador? Não, que isso, ela realmente é muito forte. E vamos ver o que vai acontecer no sábado, as duas brigando lá. Quem dera se ela fosse brigar com a gente, né? Quem dera? Isso, Salvador, Quem dera? Eu não queria não, eu Salvador. também não, só quero amor dessas mulheres, não quero briga com elas não. Eu tô fora, quero amor principalmente. Eu quero que ela perca, mas queria o amor da Ronda House, que ela é bonita pra caramba, né? Ela é mais forte do que eu, mas ela é bonita pra caramba. A Beth também, também... Não, mas a Beth não queria nada demais, não. Então foi a maquiagem que tava boa? É, a Beth não é bonita não, mas a Ronda House... A maquiagem que ajudou então. Que ela tá meio de lado bonita, aí, né? não, tá meio de lado, não tá bonita não. Quer dizer, não tá feia, mas tá passando. Você ia. Mas ela não é... Não, eu não ia não. Na Ronda vai te bater ela vai te quebrar. Ela tá ouvindo, imagina, Lucas. David Sharp, seu destaque final, por favor. Lucas Haddad, meu destaque final vai para o Yuri Mamute, que lidera como 12º jogador do Brasileirão. Paulinho está na cola. Yuri Mamute, do Grêmio, é o 12º jogador. É o 12º jogador mais utilizado até a 15ª rodada no Cartola FC. E tá na hora de ir embora, Lucas Haddad, meu destaque final hoje foi improvisado. 12º jogador mais usado?
Yuri Mamute lidera como 12º jogador do Brasileirão. Paulinho está na cola. Jogador do Grêmio, reserva mais utilizado até a 15ª rodada, seguido de perto por atacante do Flamengo. Cristaldo é o suplente que mais fez gols. Bota o BG, Salvador. Isso no Cartola? Isso. Não tem nada de Cartola. Eu me confundi, Lucas, eu me precipitei. Era o Campeonato Brasileiro. Porque tava com medo das mulheres aqui, eu né? fiquei, você me deixou em polvorosa aqui. Lucas Haddad, a história é a seguinte. Temos a seguinte história. Yuri Mamute é o 12º jogador do campeonato. Ou seja, ele é o jogador que é reserva, mas que mais entra. Mais aproveitado, que mais participa. O segundo é o Paulinho do Flamengo, que pouquíssimo tem jogado, né? Agora nas últimas rodadas, pelo menos. E tem isso, eu não sabia que tinha esse ranking de jogador reserva mais aproveitado. Tá virando basquete, futebol. Mas é isso, cada dia com mais números, né? Então exato. temos que partir às 8h04. Não foi um destaque final muito bom, mas enfim, o Lucas me deixou aqui de calças curtas, né, Lucas? O Lucas adora falar de... Quando fala de UFC, sempre fala alguma coisa assim a mais. Maluca, então, né? Sim. Maluca. Então, às 8h04, Beth Correia, você... Tô torcendo por você, hein? Muito. Não precisa vir aqui, não, assim, tô torcendo... Olha, Beth Correia, ele tá torcendo por você, mas a festa ele vai na da Honda. Na festa depois, assim, se rolasse, né? Se Com tiver. certeza. Então, às 8h05, aliás, falaremos mais disso amanhã, né? Do UFC 190, que tem eu falei da muitas encarada, lutas. não falei da luta ainda. E tem muita luta, muito boa, inclusive a final do TUF, né? As duas finais do TUF e também dos treinadores Rogério Minotouro, né? O Rogério Nogueira, o Minotouro, contra o próprio Shogun, o Maurício Shogun. Então a luta dos treinadores do TUF, assim como os finalistas do TUF, vão se enfrentar nesse UFC 190. Então, às 8h05, ficamos por aqui. Tá na hora do São Gonçalo Sport Show pegar a estrada e voltamos amanhã, sexta-feira. Salvador vai botar musiquinha de sexta-feira, porque temos muito mais informação pra você e debate. É claro, hoje teve debate, hoje foi bem movimentado o programa, né? Apesar de só nós dois. Então valeu, galera. É isso, até amanhã. Aquele abraço e... Como é que é, Lucas? Nós torcemos sem parar. Vai que é tua, Léo. Era Vai, seu, Léo, tá era entregue, pra você. Léo, tá valeu. entregue. Até Não. amanhã, São Gonçalo. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, Beijo tchau. no coração.